Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Irmão, estou aqui para fazer mais um vídeo. Vou estar lendo aqui em Mateus 19:3. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mais uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Disseram-lhe eles então: por quê? Mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la. Disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Portanto, possamos observar esta palavra e nós possamos realmente ver que Jesus realmente estava sendo tentado, pelos fariseus. Portanto, realmente eles chegaram até o pé de Jesus e começou realmente a falar com Jesus se era lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo. Portanto, nós possamos observar que Jesus realmente ele traz realmente, uma mensagem, uma palavra que foi realmente dita desde o princípio. Portanto, ele começa a dizer, ele porém respondendo disse-lhe: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Portanto, realmente o que Deus ajuntou não separa o homem. Eles começaram realmente a interrogar a Jesus, a respeito realmente de Moisés, Disseram-lhe eles então, porque mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la. Disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos realmente fez isso. Disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Portanto, nós possamos realmente observar que Jesus realmente ele traz a palavra do princípio, que no princípio realmente não foi assim. Portanto, realmente o que aconteceu ali, com Moisés, naquele tempo, realmente, quem sabe realmente pela pressão, do povo, Moisés realmente não suportasse realmente a pressão deles, E, portanto, realmente, Moisés realmente permitiu a carta de divórcio, carta de repúdio. Portanto, nós possamos realmente observar que, na verdade, realmente não estava de acordo com a palavra, E Jesus realmente está falando que no princípio realmente não foi assim. Portanto, realmente o que Moisés fizesse ali não estava de acordo realmente com a palavra do Senhor. Portanto, nós possamos observar aqui no 9, o versículo 9, 19 de Mateus: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que ele casar com a repudiada também comete adultério. Portanto, realmente Jesus estava falando para os fariseus que o que realmente Moisés estava fazendo, que ele permitisse ali. Na verdade, realmente, quando o homem deixaria sua mulher e casasse com outra, ou que realmente aquela outra, a mulher dele realmente viesse a casar com outro, portanto, realmente estaria em adultério. Portanto, realmente, na verdade, realmente o casamento que Deus realmente permitiu seria realmente para durar, para que vivesse realmente somente a morte, ou poderia realmente o separar. Mas nós possamos realmente observar que quando Jesus realmente ele fala desta forma, que somente realmente, a não ser por fornicação, ou prostituição, que é o mesmo sentido. Portanto, realmente poderia haver essa separação. Mas nós possamos realmente observar que quando Jesus realmente fala isto, ele não está falando realmente, diretamente realmente para aqueles que, já têm uma aliança formada, Porque, na verdade, nós possamos observar que o assunto aqui, que Jesus está tratando com os fariseus, é relacionado realmente à lei de Moisés.
E porque realmente ainda no tempo de Jesus, quando Jesus ainda, né, estava com vida, portanto realmente a lei ainda estava em vigor, né? A lei ainda estava em existência. Portanto realmente o que Jesus está tratando aqui, realmente é o que estava acontecendo realmente ali naquele dia, porque a lei realmente estaria ainda em vigor. Portanto, nós possamos observar quando Jesus fala que no 9, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Portanto, realmente, nós possamos observar que Jesus aqui não está falando realmente, né, para os casais, aqueles que estavam morando debaixo, né, de um teto, que já estaria com aliança realmente, né, esta aliança já estava confirmada, né? Portanto, esta aliança já estava completa, já era marido e mulher. Jesus realmente não está falando, né, a respeito realmente, né, dos casais, que, né, muitas das vezes nós possamos observar que naquele tempo, quando realmente haveria realmente no casal que realmente um traía o outro, portanto realmente pela lei de Moisés seria executado. Portanto, realmente era levado, né, até a porta da cidade, possamos dizer assim, e ali realmente os dois, né, seriam mortos. Portanto, nós possamos observar que não é isso, nós possamos observar que o que Jesus está falando aqui, que nesse caso realmente, né, só se for pela, né, fornicação ou a prostituição, né, aí poderia haver uma separação. Agora, como realmente nós possamos entender isso? Muitas das vezes realmente essa palavra é um pouco difícil, né, e muitas das vezes há muita interpretação nessa palavra, mas só que realmente eu comecei a ler a palavra e eu creio assim que eu tive um entendimento, né, e assim realmente que eu vou estar aqui falando a respeito realmente desta palavra. Portanto, realmente o que Jesus está falando ali, realmente é para aqueles ainda que, né, não estava casado, né? Portanto, realmente, né, seria para o jovem, né? Porque está falando de fornicação, né? E deveria realmente ser um ato ali realmente, né, fora do matrimônio, né? Pessoas que ainda não tinham se casado, ou possamos observar que, né, como realmente existe realmente a prostituição, né, que será as prostitutas, os prostitutos, portanto, realmente, né, que vende os seus corpos, né, e ali negocia realmente até mesmo com os seus corpos. E pode realmente ser, realmente também, quando esse relacionamento vem acontecer, realmente quando estão namorando, né, realmente, né, fora do casamento. Portanto, realmente é considerado como fornicação ou prostituição, que está no mesmo sentido. Mas alguém realmente possa, né, até mesmo falar, mas que Jesus realmente é que está tratando realmente, né, de marido e mulher. Não está tratando realmente de solteiro, porque Jesus realmente, né, aqui no 9, ele fala a respeito, né, e vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, ele está falando realmente de mulher, ele está falando realmente, né, de matrimônio, de pessoas que já estão casadas, porque está falando realmente, de cheirar sua mulher. Então realmente já estão casados. Mas só que realmente nós possamos observar que, na verdade, realmente a palavra fornicação ou prostituição, né, nós possamos entender que realmente é para pessoas realmente que ainda não estão casados. Portanto, realmente ainda esta aliança não foi, né, formada, né, pessoas que moram debaixo do mesmo teto. Portanto, realmente, né, é considerado como fornicação ou prostituição. Portanto, nós possamos observar que realmente naquele tempo, ali quando realmente o jovem já estava se preparando para se casar, ou quem sabe orando, né, ou quem sabe realmente, né, procurando realmente, né, uma forma realmente, né, de ter uma vida mais bem sucedida, né, para que realmente, né, pudesse casar e já está realmente bem sucedido. Portanto, já estava realmente se preparando, mas realmente pela lei já havia uma consideração, né, de marido e mulher. E nós possamos observar que até mesmo realmente por Deus, né, até pelo anjo também, já havia essa consideração, ainda realmente antes, né, de se formar esta aliança, né, quem sabe o namorado, o noivo, possamos, né, entender assim, quando realmente eles estavam realmente, né, buscando-se, né, para realmente, né, até que chegar o dia realmente do casamento,
né, que eles realmente passariam a morar junto, porque naquele tempo realmente o casamento era assim, né, quando realmente se ajuntasse, né, passaria a morar junto, ali a aliança realmente já tinha sido realmente, né, confirmada. Mas nós possamos realmente observar que nesse caso, realmente, né, o noivo, ou possamos dizer o namorado, né, eles estavam ali, né, desposado, como a Bíblia realmente fala, mas antes realmente de se ajuntar, né, então estava desposado, mas havia uma consideração assim como já marido e mulher. Assim aconteceu realmente também com José, em Mateus 1:18. Portanto, realmente o anjo, né, quando José realmente projetava realmente a deixar Maria, porque ele viu que nela havia algo diferente, porque na verdade realmente o que Maria estava gerada do Espírito Santo, mas José realmente não sabia. Portanto, realmente ele projetando realmente, né, aí para um lugar bastante, né, bem longe, né, distante de Maria. Portanto, o anjo falou para José: José, portanto, não deixará Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Portanto, realmente, né, pelo anjo ali foi usado esta palavra, né, não deixará a tua mulher. É como realmente se já fosse marido e mulher, mas realmente ainda um não tinha tocado no outro. Portanto, realmente Maria continuava virgem. Portanto, realmente eles estavam realmente se preparando para, né, realmente concluir esse relacionamento, né, morar debaixo do mesmo teto. Portanto, nós possamos realmente observar que havia esta consideração realmente por Deus, pelo anjo e também realmente pela lei. Portanto, realmente, esta palavra, né, eu senti realmente que pode ser realmente o que Jesus estava falando ali. Pode ser a respeito, né, realmente disso. Portanto, vamos observar aqui em Deuteronômio capítulo 22, versículo 23. Quando houver moça virgem, desposada, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apredejareis até que morra a moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirará o mal do meio de ti. Portanto, nós possamos realmente observar que os dois, né, seria levado até a porta da cidade, seria apredejado. A moça porque não gritou, né, na cidade. E o homem porque humilhou, né? E o homem porque humilhou realmente aquele homem, né, que realmente estava realmente namorando com essa moça. A moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Humilhou a mulher do seu próximo, assim tirará o mal do meio de ti. Portanto, realmente eles não tinham sido casados ainda, portanto a moça era virgem ainda. Mas só já tinha essa consideração, né, realmente como marido e mulher. Mas realmente para que essa aliança fosse realmente, né, confirmada, tinha que passar a morar junto. Aí realmente estaria, né, a aliança realmente já confirmada. Portanto, nós possamos realmente observar aqui no 25. E se algum homem, não vamos ver aqui o 24. Então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis, até que morra a moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirará o mal do meio de ti. Portanto, nós possamos observar se, né, a mulher porque não gritou, então tinha essa defesa. Se a moça realmente gritasse na cidade, portanto, realmente só seria apredejado realmente aquele homem, né, que abusou dela. Portanto, realmente, se ela não gritou, porque ela consentiu. Portanto, é o que a palavra está realmente falando. Mas, portanto, realmente, se a mulher, né, se a jovem viesse a gritar, mesmo que acontecesse realmente, né, o ato, mesmo que realmente acontecesse tudo, mas só que na verdade realmente ela gritou. Portanto, realmente deu realmente a entender que na verdade realmente ela foi forçada realmente, né, a fazer, né, a ter realmente esta relação. Portanto, nós possamos realmente observar, portanto, nesse caso, se realmente a jovem viesse a gritar, portanto, somente realmente o homem seria, né,
levado à cidade e seria apredejado, né, seria morto. Portanto, realmente, essa jovem ficaria, né, com vida. Portanto, realmente, né, o que Jesus realmente fala ali, né, a não ser por causa de fornicação, o que seja, né, prostituição, pode realmente ser nesse caso. É a última saída, né, a única saída realmente que eu observei, né, eu tenho examinado bastante a Bíblia a respeito disso, foi onde realmente eu achei que possa estar, né, aquela palavra que Jesus falasse ali, possa estar enquadrado aqui, né, porque na verdade realmente se a moça gritasse, mesmo que ela perderia a sua virgindade, mas se ela tivesse gritado, realmente alarmasse na cidade, portanto realmente ela escaparia com a vida. Mas portanto nós possamos observar que, né, o seu namorado, o seu noivo, como era considerado já como marido e mulher, portanto, realmente, se ele, né, viesse a dizer, não, realmente eu não vou mais querer casar com esta moça, com esta mulher, portanto, realmente, eu creio que assim poderia ser uma decisão dele, e ele poderia deixar nesse caso. Né? A Bíblia não fala assim realmente claramente, mas dá para entender, porque Jesus realmente falou ali. Dá para entender realmente desta forma. Vamos ver aqui no 25. E se algum homem no campo achar uma moça desposada e o homem a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela, porque a moça não farás, porém a moça não farás nada, a moça não tem culpa de morte, porquanto como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tirará a vida, assim é esse caso. Portanto, realmente, que nós possamos entender que aqui está falando no campo, né? E se algum homem no campo achar uma moça desposada, né? Portanto, realmente, né, aqui é outro caso, né? Realmente está acontecendo no campo. Portanto, realmente, né, que quem sabe realmente a moça gritou, mas não teve ninguém que ouvisse. Portanto, realmente, aqui é diferente, é que, na verdade, realmente, somente o homem, né, que muitas das vezes possuiu ela ali, somente o homem, né, será levado até a porta da cidade e será apedrejado e será morto. Portanto, realmente, ela escapará com a sua vida, porque foi no campo, ela gritou, quem sabe, ela gritou ali, mas não teve que ninguém que ouvisse. Portanto, realmente, eu creio que está realmente o que Jesus falou ali, está relacionado realmente a isto, porque, na verdade, realmente, naquele tempo, que Jesus estava relatando ali, porque os fariseus que estavam realmente tentando a Jesus, então Jesus realmente trouxe uma explicação, depois trouxe realmente, né, essas palavras, começou realmente a explicar dessa forma, porque tanto Jesus que estava tratando ali realmente era algo realmente que acontecia na lei. Portanto, nós possamos realmente observar que essas palavras que Jesus estava falando, realmente era algo, né, que acontecia ali na lei, porque naquele tempo realmente se um homem e uma mulher, né, o casal, se realmente a mulher viesse a traí-lo, né, viesse realmente a cometer realmente um adultério, né, portanto realmente seria morto, portanto realmente em casais realmente a palavra é adultério, portanto realmente no solteiro seria prostituição ou fornicação, e antes realmente do casamento, mas quando acontecia realmente entre os casais, vamos ver aqui no 22, voltando um pouco aqui, quando um homem for achado deitado com a mulher que tenha marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher, e a mulher assim tirará o mal de Israel. Portanto, realmente, né, nesse caso aqui seria adultério. Portanto, realmente, né, na verdade, realmente seria morto. Né? Nós possamos observar que até realmente, né, naqueles que ainda não estavam morando juntos, né, que seria o noivo, possamos dizer assim, quando realmente acontecia também, né, realmente que alguém realmente, né, viesse a deitar com uma jovem e que ela consentisse, portanto, realmente também os dois, né, seriam mortos. Portanto, realmente, se ela gritasse, né, ela escaparia com a sua vida. Portanto, nós possamos observar que, na verdade, realmente, fornicação e prostituição, isto é o mesmo sentido. Né? Para que nós possamos realmente ter mais entendimento, vamos ver aqui o Evangelho de São João, capítulo 8,
Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 41. Vamos ver aqui do 40. Mas agora procurais matar a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido? Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai? Disseram-lhe, pois nós não somos nascidos de fornicação. Temos um pai que é Deus. Portanto, nós possamos observar que aqui é até mesmo uma afronta, né? Realmente, quando Jesus estava ali, né? Muitas vezes as pessoas realmente ali, né, querendo, né, realmente pegar uma falha nele. E, portanto, realmente interrogando a ele, Jesus realmente explicando realmente a forma realmente de ver, falando com os judeus. Né? Portanto, realmente Jesus falando que, né, que veio do Pai, que na verdade realmente ele fazia, né, as obras do Pai, possamos observar assim. Nós possamos observar que aqui eles, né, realmente ignoraram o que Jesus, eles estavam ignorando o que Jesus estava falando. Mas agora procurais matar-me, né, porque estava procurando realmente matar a Jesus. Jesus fala, mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido? Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai? Jesus estava falando, vós fazeis as obras do vosso pai? Disseram-lhe, pois nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Portanto, aquele é uma afronta para Jesus. Ele estava dizendo, né, nós não nascemos de fornicação, né? Antes do casamento, porque aqui na verdade realmente ele está aplicando em Jesus, porque eles tinham que Jesus realmente nasceu realmente em antes, né, que esta aliança fosse formada, portanto realmente, né, que Maria realmente ela ficou grávida e antes realmente que eles estavam morando junto, que eles já estavam casados, que essa aliança estava formada. Portanto, nós possamos observar que é aplicado a palavra aqui também fornicação, né? Poderia sim, prostituição estaria no mesmo sentido. Né? Já o adultério realmente já é um outro caso, né? Para casais, para aqueles que realmente já passam, moram junto, né? Que já tem família. Portanto, nós possamos observar que ele estava afrontando a Jesus. Né? Até falou, nós não somos nascidos de fornicação. Isso realmente era jogando na cara de Jesus, querendo realmente mostrar para Jesus que ele veio realmente de fornicação, porque na verdade realmente ele não entendia ainda realmente o que aconteceu, né, com Jesus, que na verdade Jesus veio realmente, mas foi da parte de Deus, realmente Jesus veio realmente de uma forma diferente. Portanto, nós possamos observar que aqui está bem claro, né, quando relata realmente, né, a respeito de fornicação, né, ou prostituição. Nós possamos observar que é um sentido só, quando fala realmente, né, adultério, realmente já é um outro sentido. Portanto, realmente possamos observar também aqui em Mateus capítulo 15, para nós entender aqui, capítulo 15 de Mateus, versículo 19. Porque do coração procede os maus pensamentos, morte, adultérios, fornicação, furto, falso testemunho e blasfêmia. Portanto, nós possamos observar que aqui está falando, porque do coração procede os maus pensamentos, morte, adultério, né? Que adultério será entre os casais que já, né, se formaram uma aliança, e fornicação. Portanto, realmente dois sentidos, né? Fornicação realmente são para os solteiros, são realmente, muitas das vezes, realmente relação antes do casamento. O que pode, né, realmente, né, pessoas que se prostituem, né, são prostituto e pessoas que se vendem, né, o seu corpo para, né, ter dinheiro, né, para arrumar dinheiro, vendendo realmente o seu corpo. Portanto, realmente, eu creio que está bem claro, né, realmente o que Jesus explicou ali, falou ali, realmente nesse sentido. Vamos observar, né, aqui, Deuteronômio também, capítulo 24, o que realmente Moisés, né, falaste. E eu estou encerrando aqui. De outro dia eu posso, né, realmente já levar, mas de uma outra forma, mostrando em outro sentido, até mesmo realmente para os dias de hoje. Né? Vamos ver aqui Mateus 20, ou Deuteronômio dizendo 24. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisas indecentes e fazer-lhe a uma carta de repúdio?
de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. E se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e este também a despedir e lhe fizer carta de repúdio, e lhe der na sua mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la, porque para que seja sua mulher, depois que ele foi contaminado. Portanto, nós possamos realmente observar, é o caso que, né, que Jesus realmente estava explicando ali para os fariseus, que eles estavam tentando Jesus. E Jesus realmente, né, estava explicando para realmente eles, né, que na verdade realmente, né, o que Moisés fez, portanto foi pela dureza dos vossos corações. Portanto Jesus aplicou, né, eu porém vos digo que qualquer que deixar sua mulher e casar com outra comete adultério, e aquele casar com a repudiada comete adultério. Portanto realmente o que Jesus estava explicando, que na verdade realmente quando, né, se forma uma aliança, né, que não pode realmente se separar, assim realmente até, né, por qualquer motivo, né, que é o que estava acontecendo, né, qualquer motivo, não era coisa muito grave. Realmente aquele homem já não queria mais aquela mulher, porque Moisés consentiu a isso. Portanto, realmente Jesus aplica que, né, qualquer que fizesse isso e deixasse sua mulher e ela casasse com outra, cometeria adultério. Tanto ele estava em adultério como a mulher. E aquele que casasse com a mulher também estaria em adultério. Nós possamos realmente observar que naquele tempo, né, que o que Jesus aplica ali, essa palavra, é para aquele tempo. Portanto, realmente, se fosse em caso de, né, de traição, portanto, realmente era executado, era morto. Tanto o homem que, né, possuiu a mulher do outro, como, né, a mulher dos dois era realmente apedrejado, era morto. Portanto, nós possamos observar aqui, nesse caso, quando realmente o homem deixava a mulher e a mulher casasse com outro, ou ele casasse com outra, portanto, realmente estava em adultério. Que nós possamos entender que naquele tempo ali em Israel, por causa realmente, né, dessa carta de repúdio, né, que Moisés realmente permitiu, houve muita prostituição, né, muito adultério, possamos dizer assim, realmente que aconteceu ali em Israel, porque a mulher realmente ia casava com outro, aquele outro realmente vinha a separar dela, não queria mais ela, dava carta de divórcio para ela também, ou até mesmo que ele viesse a morrer, portanto ela não poderia voltar para o primeiro, né? Portanto, realmente a Bíblia está falando que ela já tinha poluído a terra, já tinha contaminado, né? Depois que realmente tinha contaminado, né, a terra. Portanto, realmente estava em prostituição. Amém? Irmão, outro dia assim eu vou, né, tentar levar já de uma outra forma, realmente, né, essas explicações, né, já para os dias de hoje, como realmente é. Mas eu creio que o que Jesus falou ali estava relacionado realmente aos dias, né, ao que estava ocorrendo naquele tempo. Porque, na verdade, realmente, naquele tempo de Jesus ali, a lei ainda estava em vigor, né? A lei realmente ainda estava em existência. Portanto, Jesus estava aplicando ali a palavra realmente para aqueles dias. Amém? Que Deus te abençoe, você que vai ver este vídeo, e você continua realmente examinando a palavra, né? E observa essas palavras que eu tenho mostrado aqui, né? Eu creio que, né, você possa entender. Foi realmente a maneira melhor que eu tive para explicar realmente esta palavra. Eu nunca vi ninguém explicando dessa forma, só que eu estava lendo a Bíblia e procurando uma forma melhor, como poderia entender o que Jesus estava falando ali. Aí eu, lendo a Bíblia, entendi que, na verdade, realmente, né, no tempo de Moisés, existia uma consideração para aqueles que ainda não estavam casados, mesmo tinha consideração como marido e mulher, mas só que a aliança ainda não tinha sido formada, não morava ainda debaixo do mesmo teto, para que realmente fosse um casais, né, para que pudesse realmente estar formada essa aliança, tinha que morar debaixo do mesmo teto. Portanto, antes realmente, quando estavam namorando, estavam desposados, né, antes de se juntar. Mas quando realmente viesse a juntar, passasse a morar debaixo do mesmo teto, aí já era a aliança realmente, né, confirmada. Portanto, realmente já seria marido e mulher, né, para ter realmente a sua família. Amém? Que Deus te abençoe, você que vai ver esse vídeo, que você possa estar compartilhando, né? Compartilhe para que realmente eu possa estar trazendo mais explicação da palavra do Senhor.
Fica com Deus, que Deus te abençoa.